Olá, amigos. Eu converso agora com o Pedro Valério, ele é suplente do União Brasil, suplente de deputado federal, e é uma das mentes mais reconhecidas na questão da leitura do cenário político, né, atual. Nós queremos falar aqui sobre um assunto que é muito questionado nas redes sociais. Esse espatifado flagrante da direita no Acre, né? Onde cabem Maílza, que hoje é vice e daqui a uns dias será governadora, e certamente candidata à reeleição, com Alan Rick, dois políticos de direita que hoje são postos como virtuais rivais nas urnas em 2026. Vamos falar também um pouco sobre o resgate da, da política de direita nas últimas eleições, o carisma do governador Gladson Camilo, que é quem vai dar as cartas no pleito majoritário, nas eleições gerais de 2026. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que tu começasse a falar a visão que você tem sobre, como eu falei, espatifado. Existe unidade de fato entre os partidos e os políticos de direita no Acre? Olá, Sem. Bom dia e obrigado pela oportunidade de falar contigo, né? Eu que acompanho teu trabalho durante praticamente 30 anos de atividade sua no jornalismo, né? E aí você está me dando essa oportunidade no site O Seringal para a gente bater um papo sobre essa situação da política. Olha, a política do Acre, ela reserva a nós muitas curiosidades, né? E eu posso citar algumas delas para poder responder a tua pergunta de uma forma mais completa. Por exemplo, o MDB é um partido que, a nível nacional, lá no Congresso Nacional, diga-se Senado e Câmara dos Deputados, esteve em todos os governos da esquerda, inclusive indicando o vice, né? Mas aqui no Acre, curiosamente, o MDB foi quem fez o enfrentamento à esquerda durante 20 anos, né? Então, o MDB aqui, por exemplo, é um partido que jamais pode ser taxado de partido de esquerda, porque se um partido fez enfrentamento à esquerda durante toda a devastação que aconteceu nos governos da Frente Popular, que atrasaram o Acre em mais de 50 anos, era o MDB que estava no fronte da resistência, indicando candidatos a governador, candidatos a prefeito, indicando candidatos ao Senado, indicando candidatos a vice, etc. e tal. E aí o que aconteceu, por exemplo, na última eleição para governo? Vamos puxar pela memória, que não fazem nem 4 anos, né? A direita aqui do Acre, ela tinha simplesmente 4 candidatos. Ela tinha o senador Petecão, ela tinha a Mara Rocha, tida como bolsonarista roxa, ela tinha o senador Márcio Bittar, outro bolsonarista roxo, e tinha o governador Gladys Cameli, que apoiava claramente o ex-presidente Bolsonaro em sua reeleição. Então, veja, do lado da esquerda tinha uma única candidatura, do Lex Luthor da política acreana, também conhecido como Jorge Viana, tentando voltar ao governo, né? E a direita tinha 4 candidaturas. Ou seja, essa unidade, ela é uma utopia. Se você puxar o histórico, essa unidade é uma utopia. Na realidade, essa unidade só aconteceu lá atrás, na formação do MDA, né? Mais uma vez resgatando, eu que era do MDB, fui vice-presidente do Diretório Municipal, você deve lembrar das batalhas sangrentas, politicamente falando, que nós travamos contra a Frente Popular, inclusive com êxito. Derrotamos o Angelim uma vez com o Flaviano e derrotamos o Marcos Afonso, né, com o Mauricégio. Todo mundo lembra disso, né? Então, mas na última eleição, tinha esse esfacelamento da direita com 4 candidaturas e a esquerda com uma única candidatura. 2 anos depois, agora, exatamente no ano que nós estamos vivendo, em 2024, o que é que a gente tinha? A gente tinha uma candidatura de direita do atual prefeito, uma outra candidatura de direita do MDB, que o MDB no Acre não pode ser considerado partido de esquerda. Tinha outra candidatura de direita do Jarude, lembra do Jarude, e só tinha uma única candidatura verdadeiramente de esquerda, que era do Genilson.
E aí você pode ver o resultado das urnas. Se você somar os votos do Bocalon, do Marcos Alexandre e do Emerson Jarude e comparar com os do Genilson, você vai ter uma ideia do tamanho da ojeriza que o eleitor acreano tem pela esquerda. Entendeu? Então, a eleição foi esse ano, acabou de acontecer. Né? Foi definido no primeiro turno, mas, mais uma vez, com 3 candidaturas no campo da direita. E tudo caminha para, em 2026, acontecer alguma coisa muito parecida. Né? Porque, como você falou aí no preâmbulo, nós temos uma situação definida do lado do PP, que elegeu 14 prefeitos, inclusive em todas as cidades relevantes. Se você pegar o primeiro município, Rio Branco, o PP não elegeu o prefeito, mas elegeu o vice e foi numa coligação, né, com o PL. Mas em Cruzeiro do Sul elegeu o prefeito, que é a segunda cidade. A terceira cidade, que é a minha terra natal, Tarauacá, elegeu o prefeito. A quarta cidade, que é a Sena Madureira, elegeu o prefeito. A quinta cidade, que é Feijó, não elegeu, foi o republicano, mas na sexta, que é Sena do Gomar, elegeu o prefeito. Então, veja, das 6 cidades mais importantes, o PP simplesmente elegeu 4 prefeitos e um vice-prefeito. E Então, o partido está muito são fortalecido, 14. tem o governo do Estado, tem a vice-governadora, que com a provável saída do governador para disputar uma vaga de senador, ela será efetivada no cargo de governadora. E, por consequência, ela se tornará uma candidata natural do grupo que está no governo. Mas ela já é pré-candidata, né? Ela já é pré-candidata Sim, a e ela governadora. tem todo o direito. A candidatura Tá. dela é a candidatura mais legítima, porque você não pode negar, se o país, as leis brasileiras, assim, elas permitem a reeleição, você não pode negar a reeleição a uma pessoa que está na cadeira, Certo. principalmente no caso dela, né? Então, Que e ela o vai Alan Rick? assumir. E o Alan Rick? Olha, essa candidatura do senador Alan Rick, eu vejo muita contradição nela, entendeu? Ela carece de lógica, ela carece de razoabilidade e ela carece, inclusive, de apelo político. Porque, muito embora ele possa hoje pontuar bem nas pesquisas, mas vamos conjecturar aqui. O União Brasil tem 3 deputados federais ligados ao governo. Ninguém pode negar que o senador, aliás, o deputado Ulisses tem afinidades com o governo. Ninguém pode negar que o deputado Eduardo Veloso tem afinidades com o governo e a deputada Meri Serafim, idem. E o União Brasil tem, inclusive, um secretário, que é o primeiro suplente, o deputado Fábio Rueda, que é o nosso primeiro suplente. Ele é secretário de Estado. E É o o União Brasil secretário também indicou o da, subsecretário lá, justamente na pasta da governadora Maílza. o O sub, no caso. subsecretário lá é a indicação do União Brasil. Aí como é que se constrói uma candidatura dentro do União Brasil sem considerar esses fatos? É uma ambiguidade muito grande, né? São fatos, né? E contra fatos não há argumentos. Então, eu não entendo, assim, do ponto de vista político, né? Por que essa sangria desatada, essa volúpia de querer ser candidato a governador de qualquer jeito do senador Alan Rick. Mas Ele está veja no bem, meio do mandato. mas veja bem. Poderia perfeitamente esperar 2030, fazer uma composição saudável com a governadora Maílza, inclusive indicando o vice, o União Brasil indicando o vice, e que fosse uma pessoa de confiança dele, né? Para que na saída da governadora Maílza em 2030, ele pudesse fazer, inclusive, uma permuta com ela ser candidata a senadora com o apoio dele, ir para o lugar dele no Senado e ele vir para o lugar dela no governo, porque aí ela não poderá mais ser candidata em 2030. Mas a Né? informação que a gente tem, ô Pedro, a informação que a gente tem, primeiro, é que o Alan não vai desistir desta Esse é o candidatura prenúncio, dele. né? Não vai desistir, ele vai para o governo, porque quer queiramos ou não, ele está bem conceituado aí nas pesquisas. Então, nós vamos ter um embate, mais uma vez, depois desse preâmbulo que você fez aí, mais uma vez um novo embate da direita nas urnas. E aí o governador... Essa questão das pesquisas, assim, se você me permitir, eu quero fazer algumas observações. Novamente, vamos puxar a história. Né? Rubem Branquinho começou em campanha para governo com 80%, terminou em 4º lugar. Faz tempo? Faz, mas foi aqui no Acre, no nosso Acre.
como diz o nosso amigo Silvio Martinello, pequeno e pobre, mas enjoado. Né? O Acre tem, inclusive, pautado algumas eleições nacionais, né, com as suas posições políticas. Você vem mais, um passado mais recente, você vai lembrar que o Marcos Afonso liderava todas as pesquisas para prefeito e foi derrotado pelo Mauricégio. Você pode puxar que o Sebastião Bocalon saiu candidato com mais de 60% nas pesquisas e perdeu a eleição para o Marcos Alexandre, já ficou, inclusive, em segundo, já ficando em segundo lugar, já no primeiro turno. Né? Isso foi ali. Foi ali. Pegando outra eleição majoritária para comparar, mais uma vez, o Lex Luthor da política acreana, também conhecido como Joy Viana, ele era candidato a senador nas eleições de 2018 como franco favorito. Circulavam rumores, inclusive, que o Petecão não falava mal dele, não batia nele, porque sabia que a eleição do Jorge era garantida. O que aconteceu com o Jorge? Ficou em terceiro lugar, levou uma surra nas urnas. Então, você pode estar muito bem nas pesquisas hoje, e quando começar a campanha, você começar a perder espaço, porque você tem que ter apoio político. Você tem que ter estrutura política para disputar uma eleição no Acre, que você sabe que uma eleição no Acre é uma eleição muito difícil de disputar. Né? E o mais recente exemplo está nessa eleição de 2024, do ano que nós estamos vivendo. Quando o Marcos Alexandre começou a campanha disparado, né? O prefeito Bocalon lá atrás, né? E houve as composições políticas, os arranjos políticos, e qual foi o resultado das urnas? Bocalon eleito no primeiro turno. Ou seja, com a máquina Então, não eu se acho que brinca, né? você Com a forçar máquina uma não se brinca. candidatura exclusivamente por estar liderando as pesquisas é um ato, ao meu olhar, insano. Você tem que olhar toda a conjuntura e, principalmente, do ponto de vista do político que é novo, como é o caso do senador Alan Henrique, que é muito jovem ainda, e tem muita coisa para viver pela frente. Né? Mas, Eu, sinceramente, não entendo essa pressa. mas você Não não tem entendo. como Eu colocar acho que isso na essa pressa cabeça dele. carece de lógica. Viu, ô Pedro? Vai colocar Pois isso não? na cabeça do Alan Henrique. Não entra. O Alan Henrique, na cabeça dele, ele é a bola da vez, porque ele é o cara. O Alan Henrique, ele é muito aquele, aquele comportamento explosivo dele no aeroporto lá, naquele momento lá, que ele se tornou a figura política mais odiada na rede social após um momento de fúria e que depois ele pediu desculpas, né, por isso. Mas ele é muito aquilo, né? Ninguém segura o Alan Henrique, e eu conheço o Alan Henrique há mais de 30 anos, quando ele bota uma coisa na cabeça, ainda mais com essa sede de poder que ele tem neste momento. Agora, eu quero mudar um pouco do assunto, passando. Vamos falar do Gladson Camelim. Se você fosse governador, que tipo de atitude você tomaria no meio desse fogo cruzado todo? Porque é inegável o carinho que ele tem pelo Alan, e hoje eles são aliados, mas também é inegável a atenção, o carinho que ele tem pela Maílza, a quem ele reconhece como uma pessoa que sempre foi leal, fiel, e que ele já declarou que é a sua aposta para 2026. Como é que fica o governador no olho desse furacão, a partir dos próximos meses e no pico da campanha? Olha, o governador Gladys Cameli é um ponto fora da curva. Gladson é um político enigmático, cujo poder do carisma é inexplicável. Não tem quem consiga explicar o carisma do governador Gladys Cameli. Basta você ver as eleições que ele reverteu, que ele virou de última hora. Eu esqueci de falar de Brasileia, né? Que é o 7º município. Ele virou a eleição em Brasileia, ele virou a eleição em Sena, ele virou a eleição em Rio Branco, ele virou a eleição em Cruzeiro do Sul, ele virou a eleição em Tarauacá. Então, o governador é, sem dúvida nenhuma, o maior cabo eleitoral da política do Acre na atualidade. E ele tem a condição de fazer
todo esse preparo, de preparar essas alianças, porque ele vai estar com a caneta até abril de 2026. Então, até lá, ele vai ter condições, melhor dizendo, de formatar uma aliança que dê segurança ao candidato que ele vier apoiar para governador. Você Né? E acredita, pelos Pedro? rumores atuais, é a sua vice, Maísa Silva, uma pessoa a quem ele tem uma afinidade extraordinária, né? Ele tem uma cumplicidade política muito grande, afinal ela foi a primeira suplente dele, virou senadora na vaga dele, e agora virou vice-governador e vai assumir o governo no lugar dele. Então eu acredito que se o governador quiser potenciar a candidatura dela, ela vai chegar nas eleições muito forte, muito competitiva, porque ele tem todas as condições materiais e políticas de fazer tornar essa candidatura dela uma candidatura viável e uma candidatura crescente. Eu não tenho a menor dúvida. Você acredita na chapa Gladson Cameli e Márcio Bittar para as duas vagas que restam ao Acre para o Senado? Você acredita nisso? Não, Porque este foi o céu azul pintado lá na campanha. Mas esse céu ele vai ficar mais azul, ele vai ficar nebuloso, nublado a partir de agora. Você acredita? Gladson e Márcio Bittar pedindo votos juntos, na mesma chapa? olha, é possível que isso aconteça, mas eu não vejo nenhuma viabilidade política numa reeleição do senador Márcio Bittar. Eu não concebo a ideia de vê-lo sendo reeleito. Eu acho que o resultado das eleições de 2022, quando ele teve 4 mil e poucos votos para governador, muito embora ele alegue que não fez campanha, mas só o nome de um senador já potencia uma votação de pelo menos 10% dos eleitores do Acre. Ou seja, ele teria que ter tido uns 20 e poucos mil votos, como teve o senador Sérgio Petecão. A votação que ele teve mostra também o tamanho da ojeriza que o eleitor acreano tem por ele na atualidade. Ele se tornou um político muito tóxico e eu não acredito na viabilidade da eleição dele para senador. Acho que deverá surgir um outro nome, né? Possivelmente o da deputada federal Socorro Neri, que é um nome com mais potencial para derrotar uma eventual candidatura do Lex Luthor da política acreana, Jorge Viana. Porque ele Eu vai acho tentar ser também. senador, que ele, assim como você disse que o Alan é turrão e botou na cabeça que quer ser governador de qualquer jeito, da mesma forma o Lex Luthor acha que vai ter que ser senador de qualquer jeito e vai com essa candidatura dele a senador até o fim. E a gente não pode negar que ele é um candidato, não diria tão competitivo, mas ele é um candidato que tem que ter uma visão para, no momento certo, escolher um candidato que tenha capacidade, a direita do Acre toda, no momento da eleição, observar o desempenho dos candidatos nas pesquisas e abraçar uma candidatura única, né, que possa derrotá-la, já que aparentemente, né, a eleição do nosso governador Gladys Cameli para o Senado é dada como certa por todas as pessoas que analisem política da forma correta aqui do nosso estado. A eleição do nosso governador Gladys Cameli para o Senado, ela é uma eleição assim certa. Não há, se não houver um dilúvio político, né, e Deus o manter vivo até lá, a eleição dele é uma eleição certa para o Senado. E resta outra vaga, né? Eu acredito que hoje, no cenário que se apresenta, a candidata mais competitiva, a candidatura mais competitiva para disputar o Senado com êxito, com possibilidade de eleger, possibilidade real de suplantar uma candidatura do Lex Luthor da política acreana, é o da deputada federal Socorro Neri. É a É, minha ela, visão. ela é o segundo voto, seria, né? Segundo senador eleito, senadora, segundo as pesquisas colocadas até então. Primeiro, Gladson, e ela seria a pessoa mais cotada, segundo os eleitores, para assumir a segunda vaga. Você imagina o Lula no Acre pedindo voto para o Jorge Lex Luthor? Imagino sim. É possível que ele venha, porque o Lula já foi derrotado no Acre uma dezena, ou talvez mais de uma dezena de vezes, mas ele nunca vai desistir de tentar fazer política no Acre.
Há, inclusive, rumores de que a ministra Marina Silva sonha em transferir o título para cá de novo para disputar uma eleição majoritária aqui. Eu gostaria muito que isso acontecesse, assim, para ela levar uma sova nas urnas, assim, igual a que o Márcio Bittar levou na eleição passada, e para ver se ela esquecia do Acre de uma vez, porque essa mulher já nos envergonhou demais. Essa mulher é a responsável número um por todo o atraso que impera na região amazônica. E a gente sabe, né, qualquer pessoa que tem pelo menos 2 neurônios, sabe que ela é funcionária dessas entidades não governamentais internacionais e das grandes potências para manter a nossa região amazônica tal como está. Porque todo mundo sabe que se explorar as riquezas que existem no subsolo e na fauna da Amazônia brasileira, o Brasil se transformará na maior potência mundial, falando de economia, em questão de 10 anos, de uma década. Né? Basta ver as nossas reservas de manganês, de nióbio e por aí vai. Entendeu? A nossa região amazônica tem uma riqueza extraordinária, que está lá debaixo do solo, que está dentro da selva aí, e que não é explorada. E jamais as grandes potências vão querer ver essa região se desenvolver. Compete aos nossos representantes, aos nossos governantes, entender que aqui na região amazônica moram 20 milhões de pessoas e que essas pessoas também têm direito a um sonho de vida melhor, de crescer na vida, de preparar um lugar melhor para os nossos descendentes, para as gerações que virão. E, infelizmente, a nossa ministra Marina Silva, ela, sem dúvida nenhuma, se constituiu, desde que chegou em Brasília, na maior pedra no sapato do crescimento da economia do Acre. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Uma entrevista super esclarecedora. Pena que a gente não tenha mais tempo, mas a gente pode complementar esta entrevista com uma outra. Tenho certeza que os nossos internautas eles vão adorar ouvir, assistir você, essa sua, como sempre, sua leitura muito lúcida e pontual a respeito do cenário político. Obrigado, uma boa semana para você e a você. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Sempre que quiser, eu estou à sua disposição. Eu queria aproveitar, com certeza, esse seu programa que tem muita audiência, para fazer um apelo de verdade para a direita do Acre. Vamos parar com essa ideia de defender a unidade da direita, mas nos bastidores trabalhar para dividi-la. Né? O Acre, pelo que caminha, com o PP com 14 prefeituras, com o governador em alta, prestigiado, com a vice-governadora que vai assumir o governo dele, vai assumir o governo a partir da saída dele para disputar o Senado, o Acre passa a ter, esse lado da direita passa a ter uma candidata natural. Tá, Uma candidata que Pedro, tomar dela o direito de disputar a reeleição se torna, inclusive, uma violência política e de gênero. Tá, e de gênero, porque ela é mulher. Aproveitando aqui. Entendeu? Então vamos parar um pouco de dizer uma coisa para a imprensa e fazer outra nos bastidores. Vamos nos unir de verdade, porque a nossa ameaça está do outro lado, está no campo da esquerda, e não entre nós da direita. E eu estou falando isso assim, porque eu tenho 58 anos de idade e nunca na minha vida inteira eu dei um passo a favor da esquerda no Acre. Desde que eu entrei na política com 18 anos até hoje, eu sempre estive no campo da direita, nunca vacilei, nunca cedi aos cantos da sereia e sempre estive do lado da direita e vou continuar enquanto meu coração bater. Só que eu sou uma pessoa verdadeira. Eu falo o que eu sinto e sinto o que falo. Então, eu não tenho uma cara de fazer uma coisa e dizer uma coisa e fazer outra nos bastidores, não. Você sente que a União Brasil vai manter apoio ao Alan Rick? Como é que fica a situação do teu partido? Não, peraí. Como é que fica a situação do teu partido, que tem cargos importantes dentro do governo, que apoia a Maísa, e já declarou que o Alan é o seu preferido? Eu acredito que aquela declaração do presidente Rueda, ela foi no sentido de dizer assim, o partido avalizou a candidatura, mas a União Brasil não pode partir para uma eleição dessa sozinho, rachando a direita, né? Ou apenas com apoio dos republicanos, ou ainda tentando um apoio do MDB. Isso
é mais um racha na direita, é mais uma eleição em que a direita vai disputar se engalfiando e criando muros ao invés de pontes nesse campo ideológico. Porque tu sabe, assim, que a política é um pêndulo, né? Há 20 anos atrás, o PT, a esquerda, fazia o que queria no Acre. Agora a direita está prestigiada, mas esse pêndulo pode ir mudando a partir dos movimentos políticos que a direita for fazer. Ok. Então a gente tem que pensar muito antes de dar um passo, porque você pode estar criando um terreno fértil para os inimigos da esquerda, que são os verdadeiros inimigos do Acre, crescerem politicamente, entendeu? E voltar ao poder. Pedro, obrigado. Uma boa semana para você, sua família, e a você que nos assistiu até agora. Continue, a partir de agora, a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 gravações sobre política, economia, sobre sociedade, aqui nesse mesmo espaço. Até mais, a gente se fala. Grande abraço.